da obra, como isso atrasou muito. Nós conversamos de novo com o governador que a gente tinha recursos para fazer o Xingó, como isso não ia acontecer imediatamente, que a gente repactuasse isso. Então, hoje já é um passo não só da repactuação, mas de já a gente dar aqui, assinar contrato de obra e dar ordem de serviço de 2 obras relevantes para o Estado. Isso o ministro da Cidade vai dar mais detalhes, mas são R$1,5 bilhão de reais, grosso modo, de uma adutora para garantir água para o sertão sergipano, a bacia leiteira, e uma ponte na região metropolitana lá de Aracaju, uma ponte estaiada lá em Aracaju. Então, acho que esse de novo, presidente, eu falei isso em relação à Minha Casa Minha Vida com a construção civil, agora há pouco, mas também vale aqui, não só com os setores do setor privado, mas também a relação republicana que o senhor faz questão de ter com os governadores de Estado, né? E essa interlocução significa esse trabalho conjunto para melhorar a vida da população de todo o país, no caso aqui de Sergipe. Além disso, hoje, além dessas 2 importantes obras, a gente também, o senhor assina, né, o decreto de titulação de 2 territórios quilombolas no estado de Sergipe, também garantindo um direito para comunidades tradicionais, e disso vai falar a ministra Fernanda do MDA. Então, considerando isso, acho que eu passo aqui a palavra para o ministro das Cidades, Vladimir, para ele falar de quais são essas obras e, na sequência, nós já vamos fazer as assinaturas delas. Por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar aqui a ministra Miriam, o governador do estado de Sergipe, a ministra Fernanda, o ministro José Guimarães, o grande amigo Valder, secretário executivo do MDR e parceiro dos Cidades. Cumprimentar aqui também a ministra Bárbara, com a gente já estava aqui dialogando algumas ações que a gente pensa em fazer para frente aí na habitação, né, Bárbara? Cumprimentar o presidente da Caixa, Carlos Vieira, e todos os demais aí que estão aqui, que nos assistem também. Gente, assim, é com muito orgulho sempre poder representar os Cidades. Os Cidades, presidente, uma pasta importantíssima que o senhor recriou e que traz importantes ações que impactam diretamente na vida dos cidadãos na ponta, né? Seja com infraestrutura, seja com habitação, seja com melhoria habitacional e diversas outras ações de mobilidade e saneamento básico, né? Essa parceria com a Casa Civil, a ministra Miriam, na época com o ministro Rui, sob a liderança do ministro Jader, sempre foi um ministério que a gente entregou muito e vai continuar entregando. E hoje aqui a gente tem importantes anúncios para o estado de Sergipe, acho que impacta assim sobremaneira o estado de Sergipe, que é a ponte Aracaju-Barra, que eu acho que é uma demanda, né, governador, antiga, histórica aí. Isso melhora a mobilidade, diminui a questão do trânsito, reduz os deslocamentos, faz com que as pessoas tenham um tempo maior com suas famílias. É uma importante ação aí que soma mais de 830 milhões e que a gente está dando agora esse pontapé aí para isso virar realidade no estado. Tem também a ampliação da estação de tratamento de água de Poxim, de 83 milhões, é outra ordem de serviço. Isso faz parte de um conjunto, pessoal, de uma carteira que temos selecionada no PAC Saneamento de mais de 60 bilhões de reais. Isso aqui é o governo do presidente Lula fazendo virar realidade saneamento básico para a população. A gente fazer chegar água potável. Pensem e pasmem, né? Enquanto a gente está aqui com um copo com água e todos, né? Algo assim básico para a gente, ainda parte da população brasileira não tem acesso à água tratada, presidente. Então, assim, é muito assertivo do seu governo esse cuidado com o cidadão, de chegar na ponta, a questão da água tratada, da gente poder urbanizar as favelas, da gente poder levar mobilidade, da gente dar o sonho da casa própria, da gente melhorar as unidades habitacionais. Ou seja, a gente atua em todos os campos.
Então, por isso, presidente, assim, é uma satisfação enorme, mais uma vez, repito aqui, estar representando aqui o Ministério das Cidades e fazer parte do governo do senhor. Porque é um governo de entregas, é um governo que melhora vidas, que transforma vidas, que melhora a vida das pessoas, desde o sonho da casa própria até a infraestrutura básica para milhões de cidadãos brasileiros aí. Obrigado, pessoal. Então, nós vamos agora aqui começar fazendo as assinaturas. Então, em primeiro lugar, a autorização de início de obra para ETA e a Estação de Tratamento de Água de Poxim, que assinam o ministro das Cidades e o governador de Sergipe. Isso não está aí. Boa, bem lembrado. Ó, com a do presidente, hein? Isso aqui é para tratamento de água para a região de Aracaju, né, governador? Vamos na sequência, assinatura da ordem de serviço sobre o complexo viário com a ponte estaiada e viadutos entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. Também ordem de serviço, obra começa já a empresa mobilizada para início das obras. E, por fim, essa é uma obra de... Rogério, vem assinar com testemunha aqui. A outra... Essa caneta dá sorte. E, na sequência, o próprio governador já vai assinar uma obra em convênio com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é o contrato para a execução da adutora do leite de Sergipe. Então, estamos hoje... Isso. Tira foto. Isso. Agora, o governador assina o contrato já de execução da adutora do leite de Sergipe, que é fruto do convênio com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Isso, as outras testemunhas aí, que é no valor de... bastante, 618 milhões de reais. Também fundamental para o abastecimento de água bruta e depois vai se transformar também em água tratada para essa região do sertão sergipano. Isso aqui é a ordem de serviço. É o contrato e imediatamente depois sai a ordem de serviço. Já começa amanhã a trabalhar? Essa agora, a outra já, e essa vai ser na ordem de serviço agora, na sequência. É isso. Muito bem. Tá dando sequência à nossa cerimônia aqui, a gente gostaria de ouvir a nossa ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli, a respeito dos decretos de áreas de territórios quilombolas. Presidente Lula, governador Mitidieri, ministra Miriam, ministro Vladimir, ministro Luiz Guimarães e o ministro Walter. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que hoje é um dia muito feliz, um dia de assinar mais 2 decretos de interesse social em comunidades quilombolas. Com esses 2 decretos, presidente, o senhor totaliza 72 decretos já assinados no seu governo, no 3º mandato do presidente Lula. Isso significa 40% do que já foi feito em toda a história. Então, isso é uma entrega muito robusta, de quem tem um compromisso muito grande com a reparação das comunidades quilombolas. Repete, costuminha filmar lá. Quanto representa?
Então, hoje, o presidente Lula assina mais 2 decretos quilombolas. Com esses 2 decretos, totalizam 72 decretos de interesse social em comunidades quilombolas. E esse montante representa 40% do que já foi feito em toda a história do Brasil. Então, é o senhor, presidente Lula, que está promovendo essa reparação histórica a essas comunidades que tiveram seus direitos violados por muitas gerações. E junto com esses decretos, e está aqui, eu quero cumprimentar o presidente César Aldrigue, a diretora Mônica Borges e o secretário de Milton Cerqueira, secretário de Territórios Quilombolas, a Mônica Borges, que é a quilombola de Alcântara e que dirige hoje essa política, sob a liderança do César, que tem conduzido esse trabalho com muita seriedade. E nós, além de estarmos assinando esses 2 decretos, acho que é importante dizer que só no estado de Sergipe já são 7 decretos assinados. E são 9 títulos que foram entregues no estado de Sergipe, para 2 comunidades que já esperavam lá, a comunidade Lagoa dos Campinhos e a comunidade Serra da Guia, e hoje essas 2 outras comunidades vão poder festejar, a comunidade de Luziense e a comunidade de Curuanhas. Juntas, essas 2 comunidades que o senhor vai assinar hoje o decreto, totalizam 10 mil hectares. Então, são mais de 1.000 famílias que vão poder hoje festejar, porque elas voltam a ter os seus territórios assegurados. E não é só isso, presidente. Junto com o decreto, governador, nós temos trabalhado firmemente para levar a terra e levar as políticas públicas. Compras públicas por meio do PAA, assistência técnica e o crédito rural, que hoje já chega a essas comunidades. Então, cada um dos seus decretos firma um conjunto de políticas que nós desenvolvemos em parceria com o MIR. Está aqui a secretária executiva, a Bárbara, que é a nossa grande parceira nesse esforço. Um dado aí que é o seguinte, o território luzienses, ele tem 4.400 pessoas. Exatamente. São quilombolas. Exatamente, são 800. Quando nós fizemos o RTID, que é o relatório, já tinham lá 850 famílias. Esse número vai ser atualizado agora quando a gente chega no território. Cada família tem pelo menos 4 pessoas, então você vai fazendo a conta, vão dar 4.000 famílias de territórios. 4.000 pessoas que são das comunidades quilombolas, mas algumas outras pessoas que são também, agricultores que vivem ali naquele território. São 8.400 quilômetros, hectares. Nessa comunidade específica que o senhor vai decretar, são 8.000 hectares, 8.200 e mais a outra que são 2.200 hectares. Então, no total, são mais de 10.000 hectares que estão sendo destinados para a política quilombola. Se somar todos os seus decretos, presidente, que foram feitos durante essa gestão, mais os títulos, que foram 50 títulos já entregues, o senhor fez metade do estado de Sergipe em territórios quilombolas. Então, o senhor está avançando muito, claro, isso é em todo o Brasil, mas, enfim, isso representa uma entrega, uma reparação histórica para comunidades que esperavam há muitas gerações, né? Então, acho que isso é um avanço muito significativo. Muito bem, obrigada. Nesse momento, o presidente assina o decreto de titulação do território quilombola em Curuanha. O território chama Curuanha, mas é em instância em Sergipe, que é o que tem 8.000 hectares. E, na sequência, o presidente assina o decreto de titulação do território quilombola luzienses em Santa Luzia do Itanhi, também no estado de Sergipe. Bárbara, secretária. Você acompanha a reunião do presidente Lula com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. Neste momento, ele assinou 2 decretos
que trazem titulação para 2 territórios quilombolas, em Sergipe. Imagens ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília. A palavra para o nosso de Sergipe, Rogério. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar o governador Fábio Mitidieri. Em nome da ministra Miriam Belchior, cumprimentar todas as ministras aqui presentes. Em nome do meu colega Zé Guimarães, cumprimentar todos os ministros aqui presentes. Presidente, nós temos, eu como senador acompanho o debate político. E uma coisa que me chama a atenção é o quanto o governo do senhor é um governo que faz. É um governo que tem projeto em todas as áreas. Na área de educação, na área da saúde, na área de desenvolvimento social, na área agrária, na área de desenvolvimento agrário, na agricultura. Esse país é hoje o celeiro e o país que abastece o mundo inteiro, na área de infraestrutura, as nossas rodovias. O PAC a volta do Brasil que planeja e que executa investimentos de grande porte. E, infelizmente, a gente vê que muita gente quer fazer política só na fofoca, só na destruição, só no desmonte, mas aqui não. Neste governo, é o governo que tem projeto para o Brasil e para o povo brasileiro. E, como Sergipe é Brasil e tem uma parte do povo brasileiro, fico muito feliz de estar aqui hoje ao lado do governador Fábio Mitidieri e receber testemunhar essa parceria do governo federal com o governo do estado com obras tão importantes. Essa obra, que está sendo chamada de Adutora do Leite, nós temos a 2ª maior bacia leiteira de toda a região Nordeste. O menor estado da federação é o 2º maior produtor de milho do Nordeste e é o 2º maior produtor de leite do Nordeste. A nossa agricultura é uma agricultura hoje de precisão. E essa adutora vai fortalecer toda essa cadeia produtiva que pega a região mais seca do nosso estado, que é a região do semiárido. Ou seja, ela vai mudar a vida de toda uma região e vai impactar na economia de todo o estado. Essa obra que liga Aracaju a Barra dos Coqueiros é uma obra que integra definitivamente a região metropolitana de Aracaju, que tem uma barreira linda, maravilhosa, que é o Rio Sergipe, mas agora vai concluir o processo de integração. A Barra dos Coqueiros está se transformando na cidade mais moderna do estado de Sergipe, além de ser a passagem para a gente chegar na linha, continuidade da linha verde, que é a ligação litorânea, tão sonhada por Marcelo Deda, que liga Salvador a Recife. As grandes barreiras dessa linha são os rios do estado de Sergipe. E agora a gente tem mais uma via, ou seja, integrando com a ponte do Rio São Francisco, que deve ser inaugurada até o final deste ano. Nós interligamos de Salvador até João Pessoa, até Rio Grande do Norte, na verdade, pelo litoral. Ou seja, a integração da região Nordeste é mais um passo para a integração da região metropolitana, mas também da região Nordeste. E, por fim, essa adutora, essa estação que está sendo criada aí, Marcelo Deda foi quem concluiu esta obra, que hoje é responsável pelo abastecimento da capital e agora vai nos dar mais um fôlego de algumas décadas de garantia de abastecimento de água tratada para a região metropolitana. Então, o que eu posso dizer, presidente? Muito obrigado em nome do povo de Sergipe por essa parceria entre o governo do estado e o governo federal e, obviamente, muito obrigado a Vossa Excelência, ao senhor, pelo trabalho e pela dedicação do senhor com o Brasil e com o povo brasileiro. Muito obrigado.
Agora vamos ouvir o nosso governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. Oi. Bom dia a todas e a todos, bom dia à imprensa. Queria começar saudando o nosso presidente Lula, a quem hoje eu estou muito agradecido em nome do povo de Sergipe, um dia histórico para o nosso Estado. Saudar os nossos ministros e ministras aqui presentes, agradecer em nome da Fernanda Maquiavelli, da ministra Miriam, também do ministro Vladimir, que nos dá uma grande obra importante, e do nosso ministro, que eu carinhosamente sempre chamei de líder enquanto fui deputado federal no governo da presidente Dilma, Zé Guimarães. Saudar todos aqui presentes. Esse é, como eu falei, um dia histórico. Saudar o nosso senador Rogério Carvalho, senador do PT de Sergipe, e que falou muito bem sobre a importância dessas obras. Eu queria, de maneira resumida, dizer o que nós estamos vivendo no nosso Estado. Pela primeira vez, presidente, Sergipe tem mais carteiras assinadas do que família no Bolsa Família. Sergipe, pela primeira vez na sua história, tem Capag A e AAA pela agência FIT. Sergipe é o segundo lugar do Brasil que mais investiu em infraestrutura no ano 2025, 8% da sua receita corrente líquida, perdendo apenas para o estado do Paraná. Mas Sergipe, ainda na área da assistência social, Sergipe foi o estado que mais reduziu o extrema pobreza no Brasil e segundo lugar em desigualdades sociais. Temos em primeiro lugar do Nordeste em conservação de rodovias, segundo do Brasil, dados do Ministério do Transporte. Somos o estado mais seguro do Nordeste e estamos entre os 5 do Brasil. Mas sozinho a gente não faz. Sozinho a gente não alcança todos os sonhos dos sergipanos. A gente precisa das parcerias. E a parceria do governo federal é fundamental. A ministra Miriam lembrava de quando a gente chegou aqui, trouxemos as nossas demandas, os nossos sonhos, porque o presidente Lula teve a coragem de dizer ao governador: me diga o que você quer, me diga qual o seu sonho, qual o sonho do seu povo. Nós estamos construindo a ponte Neópolis-Penedo, que vai ligar o litoral norte de Sergipe ao litoral sul de Alagoas. Muito importante, muito sonhada. Nós estamos avançando na BR-101, não ainda no ritmo que o sergipano sonha, porque essa BR começou lá em Fernando Henrique. Mas a gente está avançando. Essa semana o ministro Jorge Santoro esteve lá para inaugurar mais um trecho de 8 quilômetros da BR-101 e da ordem de serviço do trecho da BR-101 Sul, também importante para o nosso desenvolvimento. E hoje, presidente, o senhor nos dá 2 obras de infraestrutura das mais relevantes e de maior investimento da nossa história. A nova ponte Aracaju-Barra, ela é fundamental para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento turístico também da nossa cidade, de Aracaju, da nossa capital, ligando com a Barra dos Coqueiros. A atual ponte, ela sozinha não dá conta pelo crescimento populacional. A Barra dos Coqueiros é a cidade que mais cresce, lembrava o senador Rogério há pouco, e essa ponte é muito aguardada. E não é uma ponte, é um complexo viário, 3 viadutos que fazem parte, um investimento de mais de 800 milhões de reais. Quando o presidente vem aqui e diz: olha, a gente não conseguiu, ministra Miriam, ainda resolver o canal do Xingó, mas vamos fazer o Xingozinho, vamos fazer a adutora do leite, carinhosamente chamada de adutora do leite, porque na região da Bacia Leiteira, e que a gente agora denomina de Frei Enoque, que foi uma grande liderança do nosso estado, que recentemente nos deixou, do sertão sergipano, e essa adutora vai trazer água de Canidé do São Francisco até Nossa Senhora da Glória. Num primeiro momento, água bruta para dobrar a produção da Bacia Leiteira. E numa segunda etapa, nós vamos, através das estações de tratamento que o projeto já contempla, poder também ter água tratada para a população sergipana. A obra da adutora do Poxim é muito importante para garantir a segurança hídrica da nossa capital, que precisa de água. Sergipe, muitas vezes, a sua adutora, a adutora São Francisco, que abastece a capital, vem lá de Propiá para a nossa capital, mais de 100 quilômetros. E a gente vai ter uma adutora no Poxim, pertinho, para que a gente possa garantir segurança hídrica para as próximas décadas, como disse o senador Rogério também aqui há pouco. Quando a gente vem aqui hoje mostrar o cuidado com o próximo, essa desapropriação, que chama, ministra, não é? Pronto, a ministra foi das comunidades quilombolas. A gente mostra o cuidado com o próximo, o resgate histórico, a importância que esse governo dá. E a senhora falava do tamanho das áreas. São áreas, para um estado pequeno como Sergipe, enormes, demonstrando que mais de 4 mil pessoas serão beneficiadas. Isso é fundamental. Então, esse é um governo que olha para o social, que olha para o desenvolvimento, que olha para o futuro do Brasil e, em especial, do nosso querido estado de Sergipe. Essa parceria da União com o Estado, quem ganha é a população. Todas as vezes que a gente pensa para frente, todas as vezes que a gente pensa ao amanhã, a gente está pensando nas futuras gerações, está pensando no nosso povo.
O Brasil, e Sergipe acompanha, tem a menor taxa de desemprego da sua história. E a gente cresce todo ano acima da previsão do mercado, que é sempre pessimista. É sempre um pé atrás, presidente. E a gente está sempre batendo recorde, está sempre vencendo os desafios, está sempre superando esses desafios. Por quê? Porque tem trabalho, porque tem dedicação, porque tem pessoas preparadas e que sabem a importância do seu trabalho na vida das pessoas que esperam muito de nós. Porque o governo é de todos, mas ele é essencialmente para quem mais precisa, para aquelas pessoas mais humildes, mais simples, que sabem que um dia bom na vida do presidente da República, um dia bom na vida de um governador pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa. E que nós tenhamos mais dias bons como hoje, que nós possamos levar mais boas novas para o Brasil e para Sergipe como hoje, porque hoje é, literalmente, um dia abençoado. Muito obrigado, presidente. Presidente, agora o senhor. Eu queria, antes de falar, queria chamar a Bárbara, o Edmilton e a Mônica para a gente tirar a fotografia dos quilombolas, que o Messias está aí, porque... vem cá, Bárbara, venha. Venha. Daqui o documento aqui. Fica aqui perto. Aí, vocês três segura aqui. Só vira que está de cabeça para baixo. Vira e está de cabeça para baixo. Cuidado para de coisa. Certinho agora. Aí, segura aqui. Tira uma boa foto aqui, Tuquinha. Aí, presidente. Mais uma aqui, por favor. Maravilhoso. Muito obrigado. Isso aqui. Isso aqui é apenas para simbolizar uma coisa que é importante a gente dizer, governador. A coisa mais sagrada que nós fizemos quando tomamos posse em 2023 foi tentar passar um sinal para a sociedade brasileira de que nós que governamos um país, uma cidade, um estado, nós não somos donos, sabe, do país. Nós apenas somos como se fôssemos um síndico de um prédio que a gente mora, em que a gente resolve assumir a responsabilidade de cuidar daquele prédio. E o que nós fizemos foi chamar os governadores dos 27 estados. Muitos eu não conhecia, alguns notadamente adversários ferrenhos, não apenas ideológicos, mas adversário de nascença, e a gente chamou todos em igualdade de condições para dizer o seguinte: nós vamos fazer um novo programa de aceleração do crescimento. Nós queremos escolher as obras prioritárias para o nosso país. E quem sabe as obras prioritárias de cada estado são vocês, governadores. Então, o convite que eu fiz a vocês é para que vocês indiquem quais as obras, 3, 4 ou 5 obras que vocês entendem que sejam vitais para que a gente possa resolver o problema da infraestrutura do Estado. E assim foi feito. Assim foi feito, eles apresentaram as propostas, depois a Casa Civil trabalhou muito com os ministérios, sabe, que tinham a ver com aquelas obras, e nós apresentamos um PAC que envolvia um montante de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Era o maior anúncio de investimento de infraestrutura já feita nesse país. Tá? E a gente fez isso e depois a gente começou a chamar os prefeitos para também saber o que os prefeitos queriam. Porque senão a gente inventa daqui do Palácio do Planalto de fazer uma obra sem saber a necessidade da obra, a importância da obra ou a prioridade que o povo daquela região dá naquela obra. E nós estamos agora, com 3 anos e 3 meses de governo,
nós estamos com mais de 80% desses 1 trilhão e 800 bilhões entre públicos e privados contratados em serviços, com muita coisa adiantada. Então, quando eu recebo um governador de um estado importante na minha vida, porque Sergipe é muito importante na minha vida, eu construí muitas amizades em Sergipe, um compadre meu que virou governador, minha afilhada, a filha do Dé, da Luísa, deve estar assistindo, se não assistir, vai ter que assistir depois, vai ter que mandar para ela. Além da quantidade de amizade, sabe, tantos companheiros históricos na minha vida lá em Sergipe. Quando eu recebo um governador e eu posso conversar um pouco com o povo do Estado, é para dizer que nós estamos chegando, governador, no momento em que a gente vai ter que definir o ano da verdade. É como se fosse um namoro. Você namora com a moça, sabe, você fica flertando, você vai falar com o pai dela consente, coisa parecida, mas você nunca fala, vamos casar. E as pessoas ficam esperando, quando é que eu vou receber o pedido de casamento? Né? Então, quando a gente está concluindo uma obra, e quando a gente está, sabe, pedindo alguém em casamento, é a hora da verdade. É a hora que a mulher fala, pô, esse cara é sério, esse cara está cumprindo com o seu dever. Ou a moça fala, sabe? Ou o cara fala, essa moça, ela está me conquistando aqui, está me pedindo. Ou seja, é a hora que você define a sua vida. E nós estamos num ano em que a gente vai ter que definir quem é quem nesse país. A gente vai definir quem fez o que nesse país. Ou seja, tem tempo de farra, tem tempo de mentira, tem tempo de qualquer coisa, mas tem um tempo que é o tempo da verdade. Tem um tempo em que o povo tem que saber quem fez o que nesse país e quem se dispõe a fazer o que nesse país. Porque é nesse instante que o povo vai fazer prevalecer a hora da verdade. Eu fico, ministra, muito orgulhoso quando você fala que com esses 2 quilombolas, com esses 2 territórios, a gente já é responsável por 40% de tudo que foi legalizado de quilombola nesse país. Se você pegar a questão de terra disponível nesse mandato, se você pegar as terras disponibilizadas por nós, sabe, nos meus 2 primeiros mandatos, mais 1,5 da Dilma e agora, você pode ter certeza que nós somos responsáveis por 60% de todas as terras disponibilizadas para fazer reforma agrária na história do país. Se você pegar as universidades e os campos universitários, você vai perceber que nós fizemos mais do que todos os governos fizeram na história do país. Se você pegar institutos federais, você vai perceber que nós fizemos mais do que todos os presidentes da República na história do país. Se você pegar, sabe, os investimentos no estado de Sergipe, e pode pegar os investimentos no estado do Rio Grande do Sul, e pode pegar os investimentos no estado de São Paulo, e pode pegar no estado de Minas Gerais, e pode pegar no estado de Goiás. Pegue qualquer estado, pule de paraquedas com os olhos fechados. A hora que você bater a mão no pé no chão, você pode dizer, aqui nesse estado, ninguém investiu mais recursos do que os governos Lula e Dilma. Aí abre os olhos. Qualquer que seja o estado que você tiver, vai da contabilidade pública que você vai perceber que fomos nós, o governo, que colocamos mais dinheiro nos estados, porque nós não temos veto ideológico, nós não temos veto partidário. O que nos obriga a fazer as coisas é se o projeto tem importância e tem consistência. Todo mundo que me conhece sabe que eu digo o seguinte, não me faça discurso. Não me faça discurso, que discurso não ativa a gente para dar dinheiro. Me apresenta um projeto. Se o projeto tiver cabeça, tronco e mendo, se o projeto tiver começo e fim, o dinheiro vai aparecer. E assim serve para qualquer coisa nesse país.
Investimento na educação, investimento na saúde, investimento na escola de tempo integral, investimento na universidade, investimento em bolsas de estudo, investimento em ciência e tecnologia, o que vocês quiserem. É a hora da gente ter coragem de fazer esse debate nesse país. Quem quiser continuar mentindo, continue mentindo. Quem quiser fazendo like na internet, pode continuar mentindo. Quem quiser fazer fake news, pode continuar fazendo. Nós vamos convencer este país de que a verdade importa mais do que 10 mentiras. De que a verdade tem muito mais valor do que essa estupidez de transmissão de ódio, de mentiras e de invenções de histórias através das redes digitais. Então, esse ano, meu querido senador Rogério, esse ano é o ano em que a gente vai ter que conversar muito seriamente com o povo brasileiro. E a gente vai conversar mostrando o que foi feito. E quando a gente assina a ordem de serviço, como essa que foi assinada aqui pelo governador, e a gente tem certeza de que isso vai se transformar, já a partir da próxima semana, em emprego, em salário, em melhoria de qualidade das estradas, em melhoria da qualidade da água que as pessoas vão beber, em melhoria dos benefícios que os quilombolas vão receber, a gente chega à conclusão de que só vale a pena a gente governar se quando a gente olhar o prato que a gente fez, a gente vê comida boa, farta e de qualidade para o povo brasileiro. E é isso que está acontecendo nesse instante. Mesmo sabendo que, por mais que a gente faça, a dívida histórica e social do Brasil com o seu povo é de tamanha magnitude que a gente vai ter que fazer sempre mais, porque o povo vai querer sempre mais e a gente nunca vai conseguir atender todas as necessidades do povo, porque as necessidades do povo e o interesse de melhorar de vida é infinito. E o papel do governo é fazer aquilo que o povo precisa. Por isso, meu governador, parabéns, que Deus abençoe o seu estado. E queria lhe contar uma historinha. Essa caneta que eu dei para você assinar a sua ordem de serviço, que eu assinei o decreto para o quilombola, essa caneta, eu ganhei ela em 1989, para tomar posse se eu ganhasse as eleições. Eu perdi em 89, eu perdi em 94, eu perdi em 98. Quando eu ganhei em 2002, essa caneta, eu não sabia onde que ela estava. Ganhei em 2006, eu não sabia onde que ela estava. A Dilma ganhou, eu não sabia onde que ela estava. Quando eu votei em 23, eu fiquei viúvo. Eu fui arrumar a casa para mudar, eu achei minha caneta. Ela esperou quase 3 décadas para que eu pudesse assinar as coisas aqui. E eu estou muito feliz ao povo de Sergipe que eu assinei o documento dos quilombolas com essa canetinha, que era para mim ter assinado em 89. Se eu tivesse ganho em 89, já tinha mais do que 40% só desse mandato que nós fizemos, querida. Portanto, parabéns ao INCRA pelo trabalho. Parabéns, eu sei que foi difícil recuperar o INCRA, agora você aprendeu sozinha, não se esqueça da minha prateleira de terra, que eu quero fazer a maior... Quando eu tomei posse, eu falei para o César, eu quero que você e o Paulo Teixeira me apresentem uma prateleira de todas as terras disponíveis no Brasil. Terra que estava na mão do Banco do Brasil com dívida, que estava na Caixa Econômica, que estava na mão do governo, fazendeiro que estava devendo, todas as terras que a gente tem condições de adquirir. E a mesma coisa para as terras. Todas as terras urbanas, os prédios urbanos, as casas urbanas que tiverem disponível, vamos fazer com que essa casa seja doada para as pessoas, ou vamos tentar transformá-las em habitação de qualidade para as pessoas. Não tem por que ficar com o terreno paralisado. Então, se você pegar, Mitidieri, você vai ver que nós fizemos mais quilombolas, fizemos mais terras indígenas, fizemos mais reservas florestais nesse país, fomos nós que fizemos, e ainda é pouco, porque destruir é muito fácil. Manter as coisas funcionando e reconstruir é muito difícil. Portanto, ao povo de Sergipe, meus parabéns e um aviso para vocês. Agora, em maio,
Eu falei para o governador, falei para o senador Rogério, e é bom o povo de Sergipe se preparar, que agora em maio vai ter que ter um pacote, que eu quero fazer uma viagem ao Sergipe para visitar os hospitais que eu não fui visitar, para inaugurar a Casa da Mulher Brasileira, que está me esperando lá para inaugurar, para ir nessas obras, ver o povo trabalhando nessas obras. Quem sabe visitar um quilombo, você disse que é 70 quilômetros de Aracaju, quem sabe visitar esse quilombo grande de 8.000, hectares de terra, quem sabe me dê um pedacinho de terra para me plantar um pé de caju e eu ficarei feliz. Um beijo no coração, Sergipe, e um abraço, governador. Obrigado. Bom, nós acompanhamos ao vivo a reunião do presidente Lula com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, no Palácio do Planalto. O presidente assinou decretos e uma série de medidas para o Estado, entre elas para a regularização fundiária. São imóveis rurais que vão beneficiar famílias remanescentes de quilombos. A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou a assinatura dos decretos que regularizam os territórios quilombolas. Então, hoje, o presidente Lula assina mais 2 decretos quilombolas. Com esses 2 decretos, totalizam 72 decretos de interesse social em comunidades quilombolas. E esse montante representa 40% do que já foi feito em toda a história do Brasil. Então, é o senhor, presidente Lula, que está promovendo essa reparação histórica a essas comunidades que tiveram seus direitos violados por muitas gerações. Vamos acompanhar agora o que disse o presidente Lula durante a reunião. Esse ano é o ano em que a gente vai ter que conversar muito seriamente com o povo brasileiro. E a gente vai conversar mostrando o que foi feito. E quando a gente assina a ordem de serviço, como essa que foi assinada aqui pelo governador, e a gente tem certeza de que isso vai se transformar, já a partir da próxima semana, em emprego, em salário, em melhoria de qualidade das estradas, em melhoria da qualidade da água que as pessoas vão beber, em melhoria dos benefícios que os quilombolas vão receber, a gente chega à conclusão de que só vale a pena a gente governar se quando a gente olhar para o prato que a gente fez, a gente vê comida boa, farta e de qualidade para o povo brasileiro.